Olá, eu sou a Júlia. Para quem não me conhece, eu faço parte do projeto de residência pedagógica da biologia. Eu e o Gustavo, e essa semana nós que vamos dar esse conteúdo para vocês. Nesse vídeo eu vou abordar um pouco sobre os lipídios. Essa aula, na verdade, ela vai ser dividida em duas. Então, nessa aula eu vou falar sobre os lipídios, os tipos de lipídios, as implicações na saúde. E a segunda aula, então, o Gustavo vai falar um pouco mais sobre as proteínas. Bom, os lipídios, eles são moléculas orgânicas insolúveis em água, ou seja, eles não têm afinidade com a água, não se misturam com a água. E a composição, né, básica dos lipídios é as moléculas de hidrogênio, carbono e oxigênio, entre outras. Mas é isso que dá, então, essa denominação de molécula orgânica. E essa composição química dos lipídios, né, os arranjos estruturais e tudo, é que vai ser responsável por essa insolubilidade em água dos lipídios. Algumas das principais funções dos lipídios é a capacidade de armazenar energia. Os lipídios eles constituem as nossas reservas energéticas e eles têm uma capacidade de armazenar energia ainda por mais tempo do que os carboidratos. Uma outra função muito importante é estrutural. Os lipídios eles fazem parte da nossa membrana plasmática, né? Então eles constituem aí todas as nossas células e eles vão dar então essa sustentação e o formato mesmo das células. Os lipídios também fazem parte da regulação hormonal. Alguns hormônios são constituídos de lipídios e precisam, né, de lipídios para se associarem e serem carregados, né, na nossa corrente sanguínea, e eles vão aí atuar regulando diversas funções no nosso organismo. Os lipídios também se associam a algumas vitaminas, né? E eles vão. Algumas vitaminas, na verdade, elas são lipossolúveis, que são vitaminas que têm mais afinidade com os lipídios, que é o caso da vitamina A, D, K e E. E essas vitaminas, então, elas vão precisar se associar a moléculas de lipídios para serem absorvidas, né, no organismo. Uma outra função é o isolamento térmico. Então, né, animais, por exemplo, que precisam se manter aquecidos em ambientes extremamente frios, eles têm uma espessa camada de gordura, né, abaixo da pele que vai ajudar a fazer com que eles se mantenham aquecidos, que, por exemplo, é o caso do urso polar. Né, o urso polar vive aí em um ambiente que é muito frio e ele só consegue, né, viver nesse ambiente devido a essa capacidade, né, devido a essa camada de gordura. E a outra função seria a impermeabilidade. Algumas membranas, por exemplo, as membranas, a superfície das folhas, elas têm um tipo de lipídio, que são as ceras, que vai impedir com que elas percam, né, água excessivamente para o meio. Então, vai impedir que a planta se desidrate. Bom, os lipídios eles vão ser então classificados em 5 principais grupos, que são esses: os glicerídeos, os esteroides, os fosfolipídios, os cerídeos e os carotenoides, né? E eu vou falar mais aprofundado agora. Começando então pelos glicerídeos, os glicerídeos são os óleos e gorduras, né, que a gente conhece, e eles são popularmente conhecidos como triglicerídeos, né? Por quê? Né? Porque eles têm essa composição química, eles têm 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol, ou glicerina. Né? E quando associadas, elas vão formar, então, o triglicerídeo, né? Que é essa composição aqui básica, e aqui vai liberar 3 moléculas de água. Então, os glicerídeos, eles têm aí como principais funções o isolamento térmico, a proteção contra choques mecânicos, né? Então, a camada, né, de gordura no nosso corpo, ela também oferece uma proteção, né? E também armazenamento de energia, né? Vão fazer parte aí das nossas reservas de energia. Os glicerídeos, então, eles vão ser divididos em 2 grupos, né? Que é o dos óleos e o das gorduras. E a principal diferença entre esses dois é que os óleos, eles são majoritariamente de origem vegetal, né? Como, por exemplo, óleo de soja ou óleo de girassol. E as gorduras são de origem animal, como a manteiga, a banha de porco.
E uma outra característica importante é que os óleos eles tendem a permanecer em estado líquido na temperatura ambiente, né? Essa temperatura, né, de 25 graus Celsius. E enquanto que as gorduras elas vão permanecer em estado sólido na temperatura ambiente. Né? E eu faço uma ressalva aqui que essa temperatura ambiente é considerando a região onde a gente mora, né? Principalmente o Brasil, Brasília, que na maior parte do ano a gente tem uma temperatura média de 25 graus, mas em alguns períodos do ano, até aqui mesmo em Brasília, essa temperatura ela pode variar, né? E tem os períodos mais quentes do ano, onde você pode observar que dependendo do local onde você deixa, por exemplo, a manteiga da sua casa, ela vai derreter, porque a temperatura vai estar alta, né? Então, 30 graus, 35 graus já é uma temperatura aí que já não é mais, já não entra mais nessa característica, né? E falando estruturalmente, né, os óleos, eles são compostos de ácidos graxos insaturados, e é isso que vai dar, então, esse estado líquido, né, para eles em temperatura ambiente, enquanto que as gorduras são compostas por ácidos graxos saturados, né? Então, os óleos, eles vão ter, mais ou menos as moléculas vão se parecer assim, né? Eles vão ter uma composição maior de moléculas de ácidos graxos que vai ter essa quebra, né? Essa quebra na molécula é o que a gente chama de insaturação, ela é provocada por ligações duplas, né? E é isso que vai causar, né? Que vai conferir esse estado líquido, porque quando você tem maior número de moléculas quebradas, né? No, nos olhos, eles vão ficar mais distantes, né, entre si. Né? Isso vai causar uma distância, um distanciamento. Isso vai fazer com que elas tendam a ficar em estado líquido. Enquanto que as gorduras não. Elas possuem mais moléculas que têm esse formato mais retilíneo, que são saturadas. Né? Elas não têm ligações duplas na sua composição. E isso vai fazer com que elas permaneçam, né, tendam a permanecer em estado sólido na temperatura ambiente. Mas faço uma ressalva aqui para as gorduras que elas têm uma tendência maior de se acumular no nosso sangue, né? De se acumular nas nossas artérias, causando aí até mesmo podendo ocasionar o entupimento, né, dessas artérias. A outra classe de lipídios, né, muito importante, é a classe dos esteroides. Né? Os esteroides, eles são constituídos de cadeias cíclicas, né? Aqui está o exemplo, né, dessas cadeias cíclicas, ou a gente também pode chamar de anéis aromáticos, né, compostos aromáticos, que são essas cadeias fechadas, né? Então, isso aqui é uma estrutura básica de um esteroide. E a principal função dos esteroides é hormonal, então eles vão atuar aí carregando, né, moléculas de hormônios que vão, né, a principal função seria na regulação do metabolismo e também nas características sexuais. Então aqui eu trago um exemplo de um hormônio. Esse hormônio ele é produzido naturalmente pelas mulheres, né, nos ovários, ele está relacionado com a regulação do nosso ciclo menstrual e ele é usado também sinteticamente nas pílulas anticoncepcionais, né? Então, quando usado nas pílulas, quando usado nas pílulas, ele vai atuar aí impedindo, fazendo com que impedindo com que a ovulação aconteça e ele vai ter ele é usado também como um método anticontraceptivo. Bom, quando a gente fala de esteroides, a gente tem que lembrar também do colesterol, né? A principal molécula aí, ela é muito importante para o regulamento do nosso organismo e ela vai fazer parte, na verdade, das nossas membranas, né? Das membranas plasmáticas, né? Das células. Ela tá na composição dessas membranas. E a principal função do colesterol é como precursor de hormônios e ácidos biliares. Então, para quem não sabe, os ácidos biliares, eles fazem parte da bile, que é aquele líquido produzido pelo fígado e que vai ser secretado no nosso intestino e vai atuar ali quebrando moléculas de lipídios, atuando como se fosse um detergente para fazer com que essas moléculas sejam melhor absorvidas no nosso trato intestinal. E o colesterol também pode ser convertido em hormônios sexuais ou vitamina D.
que na verdade é um hormônio, né? A vitamina D é um hormônio e ela vai atuar na regulação da absorção de cálcio no nosso organismo. Então, uma deficiência dessa vitamina, ela pode levar a doenças, né, como raquitismo e osteoporose, que são doenças que estão aí associadas à baixa absorção de cálcio nos ossos. Mas afinal de contas, né, o colesterol ele é bom ou ele é ruim? Ele é herói ou é vilão? Né? Então, o colesterol ele é popularmente conhecido aí quando a gente fala de duas grandes apolipoproteínas, né? Na verdade, o HDL e o LDL. Né? O HDL é o que a gente considera como colesterol bom e o LDL é o que a gente considera como colesterol ruim. Ambos são duas apolipoproteínas que estão presentes na nossa corrente sanguínea, eles têm como função carregar lipídios na nossa corrente sanguínea, mas a grande diferença, né, é no acúmulo, né, dessas duas moléculas, dessas duas apolipoproteínas. Então, quando a gente consome gorduras insaturadas, né, que são aquelas gorduras derivadas de óleos vegetais, a gente vai, essas gorduras, na verdade, elas vão estimular a produção de HDL. Enquanto que quando a gente consome gorduras saturadas, né, que são aquelas gorduras de origem animal ou gorduras hidrogenadas, né, que é o caso da margarina, que a margarina ela não é uma gordura de origem animal, mas ela passa por um processo industrial onde ela vai se tornar uma gordura saturada, né, um processo onde vai retirar as insaturações da margarina para fazer com que ela tenha esse aspecto sólido, né, na temperatura ambiente. Então, tome muito cuidado quando forem consumir margarina, tá? Porque a margarina não, ela na verdade ela é pior até do que a manteiga. Então, quando a gente tem esse consumo de gorduras saturadas, isso vai estimular a produção de LDL. E a grande diferença entre os dois é que o LDL, ele tem uma tendência maior a se acumular nas nossas artérias, nas paredes, né? Na parede das nossas artérias. Enquanto que o HDL, ele vai atuar retirando, né, esses acúmulos, né, esses depósitos de LDL da nossa parede arterial. Então, na verdade, quanto mais a gente consome, né, gorduras saturadas, mais a gente vai ter propensão a ter um colesterol ruim alto. E quanto mais a gente consome gorduras, né, insaturadas, a gente vai ter uma propensão maior a ter o HDL alto. O LDL não é bom a gente ter ele em altas taxas no nosso sangue, né? A gente tem aí um limite que a gente não deve ultrapassar, que se eu não me engano é de 100 microlitros, sei lá, 100 alguma coisa, né, na nossa corrente sanguínea, enquanto que o HDL não. Quanto mais HDL a gente tiver na nossa corrente sanguínea, melhor, né? Acima de 40, 60, lá quando a gente vai fazer o exame de sangue, é bom, tá? O HDL ele vai realmente atuar retirando, então, esse excesso de LDL da nossa corrente sanguínea. E é por isso, é daí que vem, então, essa fama, né, do colesterol. Bom, as implicações, então, na saúde são a aterosclerose é um exemplo de uma doença cardiovascular que ela pode ser desencadeada, né, por esses acúmulos, né, de gordura na parede das nossas artérias. Né? Ela vai causar aí o enrijecimento e até mesmo pode vir a causar uma obstrução, né, impedindo com que a corrente sanguínea passe, né, impedindo com que o sangue flua corretamente pela nossa corrente sanguínea. Esses depósitos, esses acúmulos, né, que eles podem vir a causar uma obstrução, né, nas nossas artérias. E essa obstrução, ela pode desencadear outras complicações, como, por exemplo, infarto, derrames, trombose, enfim. Isso pode causar uma série de complicações, mas não por conta da aterosclerose, sim por conta da obstrução mesmo das artérias. Algumas pessoas elas têm uma predisposição genética para ter essa doença, para ter mais acúmulo de gordura mesmo no sangue. Mas os nossos hábitos alimentares, eles são imprescindíveis, né? Então, pessoas que nutrem hábitos alimentares, né, consomem muitos alimentos gordurosos, são sedentárias, elas vão ter uma propensão maior de desenvolver essa doença. Então, na verdade, a melhor forma de prevenir
é ter bons hábitos alimentares, evitar consumir gorduras saturadas em excesso, alimentos processados, industrializados, muito açúcar, né? Porque o açúcar ele vai ser convertido em gordura. E a prática regular de atividades físicas. Então, porque quanto mais você pratica atividades físicas, mais você vai estar ali queimando. Diariamente você vai estar ali queimando essas reservas, né? Esses depósitos de gordura. E isso pode prevenir o aparecimento dessa doença no futuro. Uma outra classe de lipídios muito importante são os fosfolipídios, né? Os fosfolipídios eles têm como principal função a função estrutural. Eles vão fazer parte das nossas membranas celulares, da membrana plasmática, que é a membrana que está presente em todas as células. Então aqui eu trago para vocês então a estrutura de um fosfolipídio. Ele é dividido em duas partes, né? Essa cabeça, né, que a gente chama é a parte do grupo polar, ela vai ser constituída por um fosfato, né, daí que vem o nome, fosfolipídios, e um glicerol. E ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água. Enquanto que a cauda, a segunda parte, ela é apolar, ela é hidrofóbica, ela não tem afinidade com a água. Ela é constituída, então, de 2 ácidos graxos. Esses fosfolipídios, eles vão constituir uma bicamada fosfolipídica, que é uma camada dupla, né? E ela vai ser dividida, então, basicamente, no centro a gente vai ter a cauda, que é a parte apolar, enquanto que na parte externa vai ter a cabeça, que é polar, ou seja, ao centro a gente vai ter a parte hidrofóbica da membrana plasmática e na parte externa a gente vai ter a parte hidrofílica, né, que tem afinidade com a água. Essa dupla polaridade, ela vai conferir essa natureza anfifílica dos fosfolipídios, que é ter, né, tanto a cabeça polar quanto a cauda apolar. Então a gente vai ter uma dupla polaridade, é uma membrana, né, que tem essa característica. Né, os fosfolipídios têm essa característica. E isso é uma característica muito importante porque vai permitir com que essa membrana, com que a membrana celular, a membrana plasmática, ela entre em contato com o ambiente, entre em contato com a água sem se solubilizar. Ela vai conferir uma certa resistência, né, a essa membrana. Então, os fosfolipídios, né, quando eles tendem em ambiente aquoso, eles tendem a formar lipossomos, que são essas estruturas circulares, né, e que elas, mesmo quando acontece alguma ruptura, elas tendem a se recompor, né, justamente por elas terem elas têm um formato que é mais estável para a célula, né? Então ela tende a se recompor novamente. Então a bicamada, na verdade, ela oferece mais resistência à membrana, tá? E ela vai ser semi-permeável, tá? Ou seja, através de algumas proteínas que a gente vai ter dispostas nas membranas, né, que são as proteínas transmembranas, alguns compostos que são muito importantes para as células, eles vão poder entrar na célula. Mas, ao mesmo tempo, essa membrana plasmática, os fosfolipídios, eles também vão oferecer uma proteção, porque eles vão impedir que algumas partículas invadam a célula, né? Partículas que não deveriam entrar, eles vão impedir com que essas partículas entrem, né? Eles vão impedir com que qualquer partícula invada a célula. Bom, uma outra classe seria os cerídeos, né? Os cerídeos fazem parte dos grupos que constituem as ceras, né? As ceras, elas têm como principal função impermeabilizar superfícies, né? Então aqui eu trago um exemplo da folha. A folha, ela tem uma cera, né, na sua membrana aqui, na superfície, que vai impedir com que a água, ela evapore, né, excessivamente. Então a planta, na verdade, ela está o tempo todo exposta ao sol, porque ela precisa do sol para fazer fotossíntese. Então, quando chega no momento que ela está ali no estresse hídrico, que ela não pode mais perder água, então ela tem um mecanismo na folha que ela vai fechar os seus poros e ela vai impedir com que essa água evapore para o meio externo. E os cerídeos que vão auxiliar, né, nesse momento. As abelhas também usam um tipo de cerídeo para constituir as suas colmeias, né, para construir as suas colmeias. Inclusive, né, esse cerídeo ele tem propriedades medicinais, assim como o mel da abelha, né, o própolis também. A cera do ouvido,
Ela tem uma função também, ela tem uma função antimicrobiana, ela vai proteger o nosso canal auditivo do aparecimento aí de eventuais infecções, né, de origem bacteriana. E a cera, ela tem uma característica muito importante, né, que elas são completamente insolúveis em água. Né? Então a gente vê que alguns lipídios eles têm algum tipo de solubilidade em água, mas no caso das ceras, não. Elas são mesmo completamente insolúveis. E um exemplo disso são as aves marinhas, né? Então, a gente sabe, as aves marinhas, elas são aves que elas vivem semanas no mar, né? No mar aberto, né? Elas se alimentam de peixes e elas ficam ali mesmo como se fosse a deriva no mar. Então, elas usam um tipo de cera para impermeabilizar as suas penas, né? Isso vai permitir que elas entrem dentro da água e saiam e voem normalmente como se, né, nada tivesse acontecido. Então, na verdade, a cera ela vai impermeabilizar as penas dessas aves e vai ajudar, né, na flutuação. Então, se não fosse por essa cera, jamais essas aves conseguiriam viver no mar por tanto tempo sem ter contato nenhum com terra firme, né? Até porque elas não podem ficar o tempo todo na água porque tem predadores, então elas precisam em algum momento voar, né? Bom, e aí a gente chega então nos carotenoides. Os carotenoides, eles são lipídios que têm como função um pigmento, né? Eles constituem aí os pigmentos, né? Principalmente das plantas, das frutas, né? Que a gente consome. E eles são divididos em duas principais classes, que são os carotenos e as xantofilas. Claro que quando chega aqui, depois tem uma divisão, tem vários tipos de carotenoides, enfim, que eu não vou entrar em detalhe. Mas as principais aqui, né, para vocês, que é importante vocês saberem, são os carotenos e as xantofilas. Os carotenos, eles são aí os responsáveis pelos pigmentos amarelados, alaranjados, que é o caso, por exemplo, da cenoura. A cenoura, ela é rica em caroteno, né? A cenoura e o mamão, a abóbora, enfim. E as xantofilas, elas vão ser responsáveis pelos pigmentos avermelhados. E aí eu faço uma ressalva para o tomate, que ele é rico, né, em xantofila. Então ele tem bastante dessa molécula na sua composição. Os carotenoides, eles são precursores de vitamina A. Então, quando você escuta, por exemplo, quando a sua avó diz, né, ou a sua mãe fala, come cenoura porque isso faz bem para a vista, é verdade, tá? É verdade. A cenoura, ela tem aí, ela é rica em carotenoide, que vai ser um importante precursor da vitamina A. Ele vai ser uma matéria-prima para a vitamina, né? Que a vitamina A, ela é importante para a visão. Então, é verdade, tá? Acredite na sua avó quando ela disser para comer cenoura. E alguns estudos, né, que eu andei pesquisando, alguns estudos eles comprovam que os carotenoides eles têm potencial antioxidante, né? Ou seja, eles vão atuar aí prevenindo o envelhecimento das nossas células, também podem atuar prevenindo câncer e doenças cardiovasculares também. Então, na verdade, é super importante ter um consumo regular, um consumo adequado dessas frutas, né, que têm carotenoides na nossa alimentação. Bom, e aqui para fechar, só deixo só esse quadro aqui como um exemplo, né, de alimentos que são ricos em gorduras, né, saturadas ou insaturadas. A gente vê aqui que as gorduras insaturadas elas ainda são divididas, né? Quanto mais poliinsaturadas que elas são ainda mais benéficas para o nosso organismo, né? Que é o caso das castanhas, que são super ricas em gorduras, né? E aqui é a classe das gorduras saturadas, tá? Isso aqui é mais para vocês olharem como uma curiosidade, se vocês quiserem saber mais. E aqui eu fecho então essa aula, né? E agora, né, na próxima parte, então, o Gustavo que vai falar sobre proteínas.